Queridos, vamos caminhar aí para o que talvez seja o nosso penúltimo estudo em Isaías 53. Nós estamos acabando a nossa exposição do Cântico do Servo. Isaías 53, nós, a exemplo do que temos feito, a exemplo do que fizemos das outras vezes, nós vamos ler o cântico todo, porque ele forma uma unidade. Ele tem uma forma que, como um poema, né, como um cântico, tem algumas ênfases. E a gente foi percebendo essas ênfases aí, versículo por versículo. E quando a gente olha para o todo, especialmente hoje, a gente vai perceber isso bastante, nós percebemos que o cântico ele é uma unidade realmente. É uma coisa que tem começo, meio e fim. Essas estrofes do cântico, elas têm esse formato aí, esse roteirinho. Então, olha só o cântico aí a partir do 52:13. Se os irmãos se lembrarem, são 5 estrofes, cada estrofe de 3 versículos. A primeira estrofe vai do 13 ao 15 e fala da certeza de sucesso do servo. Olha só. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Essa é a primeira estrofe, nós já estudamos, e ela fala da certeza de sucesso. E prestem atenção nessa ênfase dessa estrofe aí, porque ela vai aparecer na última estrofe. Por isso que eu falei que forma um bloquinho aí, com começo, meio e fim, forma uma unidade esse cântico aí. A segunda estrofe, dos versículos 1 a 3, mostra o desprezo pelo servo. É como um gráfico que começa no alto e vai para baixo, desprezo, sofrimento, morte, e depois volta para o sucesso de novo. Se a gente fosse desenhar Isaías 53, esse seria o desenho. Então, algo lá em cima, certeza de sucesso, passa por um vale grande de sofrimento e depois termina no sucesso de novo. Versículos 1 a 3 dizem assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Dos versículos 4 a 6 é a estrofe do meio, que é uma das mais importantes, porque mostra a obra substitutiva do servo, quando o servo faz algo em benefício e em lugar dos pecadores. Versículo 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Depois nós temos a penúltima estrofe, dos versículos 7 a 9, que mostra o silêncio submisso do servo. Ele não se opõe à injustiça que é cometida contra ele. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E agora a última estrofe que nós começamos a estudar algumas semanas atrás, que vai dos versículos 10 a 12 e fala de novo da vitória do servo. É por isso que faz esse movimento. Anuncia a certeza de sucesso e termina mostrando que essa vitória é real, ela é palpável, os efeitos do trabalho, da obra do servo. Versículo 10 nós já estudamos e diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado,
verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11, que é o que a gente vai estudar hoje. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E o 12, que a gente vai ver em outra ocasião, mas é o último versículo. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então está aí a vitória do servo. Mas hoje a gente vai ver só o versículo 11, por uma questão de tempo, para a gente não se prolongar muito e a gente caminhar como a gente tem caminhado, olhando aí as palavrinhas, como ela se conecta com o todo do cântico e assim por diante. Então a pergunta de $1 milhão que todo ser humano faz, ela é respondida no versículo 11. Ela é respondida ali. Qual é a pergunta de $1 milhão que todo ser humano faz? A pergunta mais importante da humanidade. Como eu posso comparecer justo diante de Deus? Essa é a pergunta de ouro. Quando eu morrer aqui, como eu posso comparecer diante de Deus com justiça, sem condenação sobre mim? Como eu posso ser considerado justo diante de Deus? Essa é a pergunta de ouro. E que cada religião aí vai tentar responder de um jeito. Mais para frente aqui do nosso estudo, eu quero apontar para os irmãos algumas ideias que as pessoas têm a respeito disso. Mas essa é a pergunta mais importante que a gente tem para responder. E o versículo 11 responde essa pergunta para nós. Na verdade, o versículo 11 mostra uma palavrinha, que é a palavrinha de ouro aqui para a gente, que é a doutrina da justificação. Como você ser considerado justo diante de Deus. E essa palavrinha está ali, ó. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Então, no versículo 11, o cântico todo mostra para nós a obra da salvação que o servo faz, que o servo realiza. Mas o versículo 11 traz essa realidade aí, da justificação. E, como eu falei para vocês, o cântico começa e termina falando de sucesso, de vitória. Do êxito que o servo tem na sua missão. E aqui nós vemos isso também. Ele vê o fruto do seu trabalho. Mais para frente, ele fala no versículo 12 sobre a parte que ele recebe pelo trabalho dele. Então aqui a gente está numa parte mais leve agora do cântico. A gente já passou por parte pesada, partes feias, que a gente ficou até meio contorcido, com dor de barriga, enjoo, imaginar as cenas que Isaías pintou aqui para a gente. Mas agora já é uma parte mais tranquila, uma parte feliz. E por que é uma parte feliz? Porque fala da nossa salvação. Aqui a gente vê o que aconteceu conosco. Se você é um salvo, o que nós vamos ver hoje aconteceu com você. A pergunta de ouro, como comparecer justo diante de Deus, você já respondeu. Você já sabe a resposta. Você já tem a resposta. Se você é um crente, você já sabe. Isaías vai falar isso para a gente hoje aqui, no versículo 11. Então olha aí o comecinho do versículo. Ele começa falando: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A palavrinha fruto não aparece no original. A palavrinha fruto não aparece. Literalmente, esse versículo, para ser honesto, ele é um versículo difícil no hebraico. Ele é um versículo que o tradutor tem que dar ali um bom jogo ali, tentar entender, é muito difícil. Tanto que eu imagino que a versão dos irmãos possa estar bem diferente. Essa aqui é a ARA. Quem tem a NVI aí? Quem tem a NVI? A nova versão internacional. Alguém tem a NVI? Como que está na NVI? Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Você fala, mas tem luz aqui? Fruto, luz, o que é isso aí? Ele verá a luz e ficará satisfeito. Depois? Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos. Levará a iniquidade deles. Ok, a segunda parte é parecida. Quem tem a NVT? A NVT é super diferente. Erickson, leia por favor a NVT. Quando ele vir tudo que é resultado de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Ok, já não fala de luz, não fala de alma,
né, já é totalmente diferente. Aí fala, pronto, a Bíblia é toda diferente, não dá para saber o que o texto está falando, é isso aí, vamos fechar a Bíblia e ir embora. Não, é um trecho difícil. No hebraico ele é difícil. Então, o que o tradutor tem que fazer? Não é culpa dos tradutores, essa diferença aí de versões. É culpa deles, eles que fizeram, claro, mas eles não têm culpa como alguém que errou, não é isso. É porque o texto hebraico é difícil mesmo. E o tradutor, às vezes, ele tem que preencher alguns espaços que, na hora de traduzir, não aparece para nós. Então, literalmente, talvez, se a gente fosse fazer uma tradução dessa primeira parte aí, talvez ficasse algo mais ou menos assim, ó. Do trabalho penoso de sua alma verá e ficará satisfeito. Verá o quê? Aí as traduções falam, ele verá o resultado da sua angústia, o fruto do seu penoso trabalho. Então o tradutor tem que tentar encaixar aí o que ele acha que o autor tinha em mente. Mas literalmente seria isso, mais ou menos. Do trabalho penoso de sua alma verá e ficará satisfeito. Então a gente consegue entender mais ou menos o que quer dizer ali. Mas a tradução da Ara, ela parece preservar essa ideia. Ele verá o quê? Verá o seu trabalho, que ele fez. Por isso que a Ara colocou ali o fruto do penoso trabalho. A NVT colocou resultado, né, Erickson? Verá o resultado, né? Resultado da sua angústia. Eles traduziram penoso trabalho como angústia, por quê? Porque trabalho é angustiante, não é? Quando você rala lá, você está lá trabalhando, você fica angustiado. Mas aqui não é uma angústia de um trabalho corriqueiro, não é a angústia que você sente na segunda-feira, quando você vai para o trabalho. Ai, que angústia, queria ficar na cama, nessa chuvinha, não é isso. É uma angústia de um trabalho penoso, de um trabalho desgastante mesmo. De algo realmente que causa sofrimento. Isaac, abra aí, por favor, em Gênesis 41, 51. Olha essa palavrinha que aparece aí, que dá a ideia de penoso trabalho ou algo realmente angustiante. Olha só. Gênesis 41, 51. Não leia esse versículo falando, eu entendo o servo, eu entendo. Às vezes na sexta-feira o chefe não quer liberar mais cedo, é penoso o trabalho. Não é isso que o versículo está falando. Olha só. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Por que José menciona aqui os seus trabalhos? A história de José foi conturbada ou não? O que ele passou? Foi bem conturbado, né? Os trabalhos dele aqui é o trabalho como algo angustiante. Todos os perrengues que ele passou aí. Então é essa a ideia aqui. Isaac, abre aí também em Juízes 10, 16. Isso daqui já é um pouco mais perto aí da ideia de angústia. Olha só, Juízes 10, 16. Cadê? Olha lá, aí, ó. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Onde que está a palavra aí? Onde? Qual que é a palavrinha aí? Que nós poderíamos traduzir como... Que aqui não seria trabalho penoso, né? Mas a ideia de algo angustiante aí. Onde que aparece a palavrinha? Quem chuta? Desgraça. Essa palavrinha que aparece ali. Já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça, da angústia, do sofrimento de Israel. Então essa palavrinha tem esse sentido aí. Por isso que a Ara colocou como penoso trabalho e a NVT colocou como angústia. A NVI colocou como? Do sofrimento. Essa é a ideia. Então todas estão próximas aí disso daí. Agora volta lá, por favor, Isaac. Feita aí essas considerações de tradução para os irmãos entenderem aqui o que está rolando, a gente vê o seguinte... Ele verá o fruto, o resultado do penoso trabalho, do sofrimento, da angústia de sua alma, do que ele fez, e ficará satisfeito. Isso mostra para nós que o servo não deixa nada em aberto. O servo não deixa pontas soltas. O servo não olha para trás e fala, ixi, eu poderia ter feito melhor. Não. O servo, o que foi dado ao servo, ele faz 100% do que foi dado a ele. Tanto que ele vê o resultado e ele fala, não, é isso aí. Tudo que me foi dado para fazer eu fiz, funcionou, perfeito, tudo de acordo com o plano que havia sido traçado, que o pai tinha determinado. Então, 100% de sucesso, o servo tem êxito aí, não deixa nada em aberto, nada pendente.
E aqui a gente começa a ver o resultado palpável desse trabalho. É como se o servo estivesse vendo o resultado palpável do seu trabalho. Ele está olhando e na sequência ele fala que ele vê os justificados, que ele recebe a parte dele. Então aqui os resultados começam a ser palpáveis do que ele faz, reforçando ali a sua satisfação. Ele está satisfeito com o que ele fez e com o resultado que isso trouxe. O texto continua, olha só. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. E aqui, de novo, a gente vai ter vai ter diferentes traduções, porque o hebraico é difícil também. NVT, Erickson, como é que está aí na NVT? Por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. É isso aí. Por conta de tudo que meu servo passou. Não fala nada de conhecimento. Parece que a NVT entendeu conhecimento como uma experiência. Conhecimento como conhecimento de causa. Parece. Mas eu não sou expert em hebraico, mas eu acho que essa interpretação aí, ela é um pouco interpretada demais. Né? Nenhum comentarista dos que eu tive acesso vai nessa direção aí. Nenhum. Todos preferem a palavra conhecimento. Na NVI está conhecimento, não é? Preservou igual a área aqui. Mas como eu falei para você que no hebraico é difícil? Porque é o seguinte, olha só, eu vou ler aqui literalmente, mais ou menos como seria. Até difícil falar literalmente porque é difícil o jogo aqui de palavras, mas seria mais ou menos assim, ó. Por seu conhecimento justificará o justo, meu servo, a muitos. Então fica uma coisa meio truncada, né? Isso às vezes acontece tanto no grego como no hebraico, umas coisas meio truncadas assim. Por seu conhecimento justificará o justo, meu servo, a muitos. Então fica uma coisa meio diferente aí do que está nas nossas Bíblias. As nossas Bíblias, elas tentaram organizar as palavras para fazer sentido para a gente, para ficar uma coisa mais acessível para nós, né? Agora notem o seguinte, antes da gente entrar nessas questõezinhas aí mais específicas que eu quero apontar para os irmãos. Quem está falando nesse trecho aqui? O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Quem está falando? Quem é a voz que está pronunciando isso daqui? O próprio Deus. Ao longo do cântico, vocês devem se lembrar, as vozes às vezes alternam. Tem hora que é Israel falando, que eles desprezaram, nós não demos lado para ele, nós ignoramos, nós não vimos nenhuma beleza, mas agora a voz muda, e agora é o próprio Deus falando, é o próprio Deus que está fazendo uma avaliação, um veredito, olha, de tudo que o servo fez, aconteceu isso, esse é o sucesso dele. Então agora é o próprio Deus falando a respeito do servo dele, que nós sabemos que esse servo é Jesus, né? Então por isso tem essa mudança de pronome aí. E aparece ali um título, que é o justo. Nós sabemos que esse o justo é um título que, por ser aqui o servo sofredor, nós sabemos que quem é esse justo é Jesus. Mas se os irmãos olharem no Novo Testamento, esse título é aplicado diretamente a Jesus. Nós sabemos que Jesus é justo porque ele não tem pecado, porque ele é santo, nós sabemos disso. Mas esse título aí, o justo, ele é aplicado diretamente a Jesus. Pelo menos em 3 ocasiões, olha só. Atos 3, abre aí por favor, Isaac. Atos 3, 13 a 14. Eu vou ler uma só, e aí eu falo para os irmãos as outras, depois os irmãos podem ver em casa se quiserem, para a gente ganhar tempo aqui. Atos 3, 13, olha só. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. É interessante que alguns estudiosos falam que até mesmo a linguagem do Novo Testamento, quando se refere a Jesus como servo, tem em mente Isaías 53. Porque parece que o impacto de Isaías 53 é tão grande na mentalidade dos autores do Novo Testamento, que quando eles se referem a Jesus como servo, eles têm no pano de fundo Isaías 53. Então olha só, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. 14. Vós, porém,
negastes o santo e o justo. E pediste que vos concedessem um homicida. Quem foi o homicida aqui que foi concedido? Barrabás, né? Então, vocês negaram o santo e o justo e pediram que no lugar dele fosse solto um bandido, um homicida. E outros textos de Atos que mostram esse título aí, é o capítulo 7, não precisa abrir, Isaac, mas é o capítulo 7, versículo 52, e o capítulo 22, o versículo 14. Dessas três ocasiões, esse título é aplicado a Jesus. Então parece que de algum modo, não só o caráter de Jesus, justo, santo, influenciou esse título, mas talvez o pano de fundo de Isaías 53 tenha levado os autores bíblicos, nos seus discursos, os pregadores aqui, a associar Jesus como o justo do Antigo Testamento. Muito bem. Agora tem um detalhezinho aí, atrelado a isso, que não dá para perceber nas nossas traduções, porque como eu disse, o tradutor ele tentou reorganizar as palavras para fazer sentido para nós, para ficar um pouco mais claro para nós. Mas no hebraico, naquela versão um pouco mais literal que eu li para vocês, tem um detalhezinho que eu achei muito interessante, que não é nada assim, nossa, muda a teologia, mas que eu acho que é possível ter passado pela mente de Isaías quando ele escreveu isso. No hebraico, essas duas palavrinhas aqui, o título justo e o verbo justificar, elas estão uma do lado da outra. Não tem esse pedaço aqui no meio. Então, no hebraico vem primeiro justificará e depois vem justo. Como eu li para vocês, na versão mais ou menos literal que eu fiz aí, por seu conhecimento justificará o justo. Eles estão próximos. E por que esse detalhezinho é importante? Veja bem, alguns estudiosos, comentaristas, eles falam o seguinte, as duas palavras elas são escritas de maneira quase idêntica. O verbo aqui e o título eles são iguais. O que muda são as consoantes ali apenas. É que no português é mais coisa, mas no hebraico é pouquinha coisa que muda. E eles falam assim, na verdade isso foi um erro de cópia, porque você tem duas palavras iguais. Já aconteceu com você, quando você está copiando alguma coisa, ou digitando alguma coisa, você digitar duas palavras iguais, ou copiar duas palavras iguais? Tanto isso é comum que o Word automaticamente coloca sublinhado em vermelho para você, né? Coloca ali, destacado, você repetiu a mesma palavra. Isso era comum, acontecia. Então tinha lá um monge copista lá digitando, e aí o outro falava, tá justo. Aí o outro, peraí, vou beber uma água. Ele ia lá, voltava, então, justo, justo, e ficou duas vezes igual. Claro que não era desse jeito informal, tinha toda uma liturgia para as cópias, tanto do Antigo, especialmente do Antigo Testamento, né? Mas, alguns falam assim, como as palavras elas são iguais, muda-se apenas um detalhezinho de consoante, pode ser que tenha sido um erro de cópia. Então, copiar uma palavra a mais. Então, a gente tem que ignorar essa palavra adicional. Ignorar essa palavra adicional seria tirar o justo. Seria tirar daqui. Então, ficaria, o meu servo justificará muitos. Isso causa algum problema teológico? Não, não causa. O conteúdo está igual, mas eu acho que não foi problema de cópia. Eu acho que foi proposital essa proximidade das palavras. Por quê? Quem é que justifica? Quem é que está justificando ali no versículo? Quem? Ali no versículo. Quem é o agente da justificação? Qual que é o nome dele ali? O servo, o justo. Quem justifica? O justo. Quem tem capacidade de justificar? O justo. Quem tem os meios de justificar? O justo. Quem tem poder para justificar? O justo. Se fosse alguém que não fosse justo, poderia justificar outra pessoa? Não. Eu posso justificar o André? Sei lá, se eu morresse em favor do André. Se eu fizesse tudo que o servo fez em favor do André, isso teria algum resultado? O André poderia comparecer justo diante de Deus? Não. Então eu acho que foi proposital, não foi um acidente, eu acho que foi proposital para destacar essa relação de proximidade. Quem justifica é o justo. E mais, quando a gente olha para o Novo Testamento, nós percebemos um compartilhar do caráter de Jesus conosco também. Jesus é justo e Ele também nos fez justos. E nós somos transformados à sua imagem.
Romanos fala isso, a Coríntios fala isso, 2 Coríntios fala isso. Ou seja, nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Ele é o modelo, ele é o padrão. E nós estamos sendo transformados à imagem dele. No caso da justiça, isso também se aplica. Ele é o justo. E essa justiça foi compartilhada conosco. Essa justiça é aplicada a nós também. Nós compartilhamos essa justiça com o servo. E aí, vocês acham que foi um acidente ou essa explicação é melhor? Acho que faz mais sentido, né? Não precisa. É que o pessoal, às vezes, eles querem questionar o texto bíblico. O texto bíblico não pode ser do jeito que é. Tem que ter algum erro, alguma modificação, e não é. Está aí o texto bíblico. Tem um motivo, um possível motivo para Isaías ter feito essa suposta repetição. É uma ênfase, essa proximidade tem uma razão teológica. Aí nós percebemos isso daí, não só nessa explicaçãozinha, mas na realidade que o Novo Testamento apresenta de nós estarmos sendo conformados, ou seja, transformados à imagem de Jesus. Cada dia que passa, o crente, de glória em glória, vai sendo transformado à imagem de Jesus, vai se parecendo mais com Jesus. Na eternidade, essa imagem vai se instaurar de maneira completa. Nosso caráter, a gente não vai ter mais pecado. Não significa que nós seremos Jesus, seremos deuses, não é isso. Mas significa que nós não teremos mais pecado, nós desfrutaremos de santidade, de pureza, de modo completo, né? Mas a parte mais difícil desse versículo vem agora. Até agora foi fichinha. Pode acreditar, até agora foi tranquilo. O problema vem agora. Por quê? O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos. Ou seja, qual que é o instrumento da justificação aqui? Qual que é o meio pelo qual o servo justifica muitos? História, geografia, matemática. Se fosse de exatas, eu estava lascado. Nunca ia ser justificado. Nem a recuperação, não ia dar certo. Que conhecimento é esse aí, então? E aí, quem dá um palpite? Chegou lá para você, um cara no seu trabalho e falou: rapaz, moça, eu estou lendo esse texto e eu estou lendo aqui que o conhecimento justifica aqui, que é isso? Você vai falar, pergunta para o pastor. Não. E aí, como explicar isso daí? O que é esse conhecimento aí? Agora é a hora que vocês podem chutar e errar. Como eu falo pro... Conhecimento de santidade? Como assim? Ele sabe sobre a santidade? Porque Jesus foi santo aqui no meio dos ímpios. Então, conhecimento aqui seria... É que seria difícil encaixar ali, né? Porque falar que ele foi santo aqui no meio de nós, não casa muito com conhecimento. A palavra ali é conhecer mesmo, é conhecimento. A NVT interpretou como um conhecimento experimental, né? Mas, como eu falei para vocês, é um pouco interpretativo, bastante interpretativo, sim. O conhecimento prévio de que ele morreria e salvaria, no sentido de saber que ele é Deus e que ele justificaria muitos. Então aqui seria o conhecimento da sua missão. Exatamente, no sentido de missão. Ok. Então ele sabe a sua missão e ele cumpre essa missão. Só que o problema é que não fala que a missão justifica, fala que é o conhecimento que justifica. Bia. Na eleição seletiva, ele conhecendo os salvos, justificaria a eles, e não a todos. Então, ele conhecendo os eleitos, justificaria a estes. Então, com o seu conhecimento, justificará. Então, aqui seria o conhecimento dos eleitos. Ele sabe quem são os eleitos e justifica esses eleitos. Ok. Boas alternativas. Quem mais? Tem algum palpite? Ninguém chegou perto da minha preferida aqui. Ressurreição, não. Acho que conhecimento aí quer dizer mais ou menos onisciência. Ele vai conhecer o coração do pecador, se ele realmente está arrependido e se ele crê no sacrifício dele. Acho que aqui não caberia essa ideia aí também. Quem mais levantou a mão? Brenner? Diga, Brenner. Conhecimento
Alguém falou isso? Foi o Fernando que falou isso? Não, alguém falou algo próximo, ali, né? Do conhecimento do sofrimento. Também não. Olha, é difícil isso daí realmente. Vocês têm razão em ficar fritando a cabeça aí. Os comentaristas também fritam a cabeça. É o seguinte, tem duas explicações que, na verdade, uma delas é boa. A outra, ela fica meio estranha. Aí, não querendo desmotivar os irmãos, mas nenhuma delas é que os irmãos falaram. Nenhuma delas aí. Mas a gente tem que chutar mesmo. Tem que chutar. Aqui é hora de chutar. Não vai chutar na hora que você estiver no púlpito. Você chuta agora. Como eu falo para os jovens, essa é a hora de ter o vale heresia. Você quer falar heresia, fala agora, porque o pastor corrige na hora. Vai falar heresia no púlpito, não rola. Agora é a hora de chutar e errar. Agora, chegar lá no púlpito e falar, não dá. É claro, tudo que os irmãos falaram, nenhum foi heresia, claro, nada disso. Nada contradiz aqui o texto bíblico, é um texto difícil. E as explicações a gente vai ali na possibilidade que a gente tem, né? Então as tentativas de explicação dos irmãos foram válidas, tá certo, é um texto difícil. Quais são as duas aí que eu vi, e uma delas eu acho que é a melhor? Quando fala aqui de seu conhecimento, o texto está falando sobre o conhecimento que o servo tem a respeito de Deus. Por quê? Isaac, abre aí por favor em Isaías 11. Eu vou mostrar as duas explicações para os irmãos vão tentar adivinhar qual é a minha preferida, tá? Qual eu acho que é a que melhor se encaixa aqui. Mas é um texto difícil esse, entender isso aqui é difícil. Isaías 11, versículo 2, olha só. É um texto de caráter messiânico, olha só. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo 9, Isaac. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra assim será do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Conhecimento do Senhor é o conhecimento sobre o Senhor, as coisas a respeito de Deus. Só que nesse capítulo aí, então, aparece, alguns comentaristas falam, que quando Isaías fala lá na frente sobre conhecimento, é esse conhecimento aqui que tem em mente, é o conhecimento divino, algo relacionado ao próprio Deus, já que aqui é o espírito de conhecimento associado ao Espírito de Deus. Então eles falam, aqui é o espírito de conhecimento, o conhecimento é algo relacionado a Deus. Então quando fala lá, por meio do seu conhecimento, está se referindo a uma íntima relação, a uma estreita relação entre o servo e Deus. É algo muito próximo, os dois são muito próximos, se conhecem intimamente e, portanto, o servo sabe quais são as exigências de Deus para com o pecado, sabe do plano de Deus, sabe do caráter de Deus, sabe disso tudo. Então esse conhecimento abrangeria isso tudo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, o Isaac não precisa abrir, mas lá em Mateus 11, Jesus fala que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então há uma íntima relação aí. Então quando fala de conhecimento, é isso daí. Conhecimento de quê? Como assim com o seu conhecimento? É o conhecimento a respeito de Deus, do plano de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é, essa relação íntima aqui que o servo tem. E ao se submeter a tudo isso, ao estar alinhado com tudo isso, então ele justifica muitos. Essa é a primeira opção. A segunda opção, eu não vou falar qual das duas eu prefiro, quero ver se os irmãos têm aí uma preferência. A outra opção é a seguinte: quando fala assim, grosso modo, com o seu conhecimento, o texto está falando com o conhecimento a respeito dele, justificará muitos. Então seria assim: como que uma pessoa pode ser justificada na sua relação com o servo? É simples, ela deve conhecer o servo e o que o servo fez. Então quando fala aqui do seu conhecimento, a gente poderia talvez colocar ali, ao conhecê-lo, ele justificará muitos. Quando o indivíduo conhece o servo, então ele adquire esses benefícios aí da justificação. E o que é conhecer o servo? É conhecer tudo que o
o cântico falou atrás. A sua certeza de sucesso, sua obra substitutiva, a sua morte, sua ressurreição, sua vitória, tudo isso. Quando eu conheço o servo, quando eu me relaciono com o servo, quando eu estou plenamente consciente dessas verdades, então o que o servo fez me beneficia. E isso encontra uma base no Novo Testamento em 2 versículos. Abra aí, por favor, Isaac, João 17. Melhor, João 17 não. Abra aí em Filipenses 3, 7. João 17, 3 nós conhecemos. E a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o que é a vida eterna? Conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Isso consiste a vida eterna, ter um conhecimento sobre Deus e Jesus, certo? Alinhado com isso aqui, conhecer o servo, beleza. E Filipenses 3, do 7 ao 10, o apóstolo Paulo enfatiza essa questão de conhecer a Jesus também, olha só. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. Quem é esse O aqui? Quem é esse O? Jesus, acabou de falar lá em cima. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então parece que para Jesus em João 17, para o apóstolo Paulo em Filipenses 3, conhecer a Jesus, ter esse conhecimento que não é algo meramente acadêmico, não é algo simplesmente teórico, é algo de relacionamento, de proximidade, mas que envolve eu saber realidades, verdades a respeito de Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus, o que ele fez, as promessas dele, as suas palavras e assim por diante. Então lá em Isaías, nós poderíamos entender assim: com o seu conhecimento, não é o conhecimento do servo, é o conhecimento que o indivíduo tem a respeito do servo. E é gramaticalmente possível isso aqui. Essas 2 explicações aí foram as que eu vi que são mais comuns, essas 2. Qual é a preferida de vocês? A primeira ou a segunda? Primeira? Quem falou primeira, levanta a mão. Primeira, pessoal da primeira, ok. Quem prefere a segunda? A segunda foi a maioria. Eu acho que é a segunda. A primeira tem algum erro teológico? Não. Só que a primeira, ela parece um pouco forçada, porque porque a palavra é conhecer, é algo relacionado à mente, aqui é um conhecimento. Como que o conhecimento da santidade de Deus, do caráter de Deus e do plano de Deus, como que esse conhecimento por si só justifica? Parece que falta alguma coisinha nessa cadeia aí de pensamento. Agora, quando a gente olha para essa outra opçãozinha plausível gramaticalmente, fica mais claro. Como que a pessoa é justificada? Tendo conhecimento do que o servo fez. Pronto. Aí resolveu o problema. Entenderam? Ficou muito confuso para vocês? Vocês ficaram sem conhecimento de nada aí? Cara, tudo bolado aí? Talvez se tivesse o meu servo justo com o seu reconhecimento justificará a luz. Talvez se fosse reconhecimento, que reconheceram ele. É que conhecer aqui é a ideia de você saber dessas realidades, né? Não necessariamente, ou não exclusivamente admitir, mas você sabe de algo, né? O verbo é conhecer mesmo. Então, é difícil, a gente tem que tentar explicar aí de acordo com isso. Da palavra em si, porque aqui na minha versão, acho que é muito claro. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz, por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem mais pecado. Mas ele sofrerá o castigo de muitos que mereceram. Nossa, que versão é essa daí? Essa versão aí. O meu servo não tem mais pecado.
Não, mas qual é essa tradução? Qual é na capa da Bíblia aí, na folha de rosto, qual é a tradução aí? NTLH? Ixi, NTLH eles fizeram uma tradução sem conhecimento. Sem conhecimento. Falar que o servo não tem mais pecado? Eu não consigo imaginar de onde eles tiraram isso. É que, na verdade, a NTLH, se for a NTLH mesmo, os irmãos devem saber, a NTLH não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Então, ela tenta explicar o texto. Só que nessa explicação aí, ela dá umas derrapadas boas, né? Eu acho que essa explicação aí não colou, não casou. Mas, enfim, é um texto difícil daí, né? Só um detalhezinho que eu esqueci de mencionar, eu acho que na NVI fala de luz, não é? Ele verá a luz. Depois do complemento visual, ele verá a luz. Isso, né? Eu esqueci de falar isso daqui. A palavra luz e fruto, a palavra tanto a luz aqui como o fruto aqui, eu falei que elas não estão no original, né? Mas por que a NVI colocou luz? É porque a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, eles interpretaram esse texto colocando a palavra luz. Assim como o tradutor colocou fruto aqui, o autor da Septuaginta, o tradutor da Septuaginta colocou luz. Então é uma tentativa aí de explicar alguma coisa baseada na cultura ali da época, né? Alguma coisa assim. Mas nenhuma das palavras estão ali. Mas os irmãos, deu para perceber a dificuldade da tradução, né? Deu para perceber como o negócio é travado aí. Mas optamos pela segunda então, né? Pela segunda opção. Faz sentido para vocês ou deixa vocês incomodados? Parece forçado? Não, né? Parece simples aí. Agora isso tem uma aplicação para a gente. Se é por meio do conhecimento do servo, do que o servo fez, que nós somos justificados, por que as igrejas não promovem mais o conhecimento do servo? Por que os púlpitos não fazem mais isso? É isso que nós vemos nas igrejas hoje? As pessoas tornando o servo conhecido? É isso que as igrejas fazem? Essa semana aí eu acho que eu vi eu não vi, mas eu ouvi uma publicação de um tal de culto do beijo. Culto do beijo. Então tinha um cronômetro lá, acho que era assim, e aí quando o cronômetro zerou, o pessoal começou a se beijar assim no meio da igreja, acho que, sei lá, beijou por 1 hora, sei lá quanto tempo foi. O pastor estava no palco se beijando. O pastor estava no palco Estava beijando para incentivar os outros a se beijarem. Estavam usando a justificativa que era encontro de casais. Aí a pessoa me mandou, aí eu falei assim, então tá um passo para virar motel. É lógico. Se é encontro de casais e eu posso fazer isso, por que eu não posso fazer o resto? É lógico. Sem essa justificativa, a pessoa consegue piorar a situação dela, né? Ela tenta se explicar e se enrola mais. Não dá para considerar a igreja, né? Não dá. Outro dia eu vi eu sigo uma igreja batista do interior de São Paulo, porque eu tenho alguns conhecidos, colegas de seminário que foram para lá. E eu vi, eu não sei se era um culto, a minha memória pode me trair. Ou era um culto ou era uma reunião. Eu acho que era um culto. Era um culto promovido para os voluntários da igreja, ou seja, para o pessoal que trabalha na igreja, o pessoal que está em escala, né? E aí a divulgação do culto era assim, dia tal, culto dos voluntários, não sei o que lá, com participação especial de stand-up gospel, não sei o que lá e tal. E aí vinha aquele, como é que chama aquele... Isso, acho que é ele, Jonathan Nehmer, famoso aí do stand-up gospel, né? E a gente vê outras bizarrices por aí. Tem um acampamento de jovens que eu não sigo, mas essas coisas chegam para mim. Tem um imã atrás essas coisas para mim, não é possível. Um acampamento de jovens, e eu vi, assim, eu até mandei para os pastores, um acampamento de jovens. Talvez os irmãos não saibam, mas essas instituições que promovem acampamento de jovens, que não são igrejas, são instituições que sobrevivem de acampamento para jovens. Essas instituições, elas dizem que o acampamento deles é evangelístico. Então, vem gente de todas as cidades ali, das redondezas, e muita gente incrédula, e aí eles supostamente pregam o evangelho, mas enfim. Aí eu estava vendo lá acampamento de jovens, e estava rolando uma rave. Era um palco com fumaça, o pessoal pulando lá, tocando, luzes lá piscando,
e aí os jovens lá fazendo assim, tal, dançando lá, e aquilo. Aí uma outra música mudava a cor do negócio, aí o pessoal subia no palco, tinha mais gente, os caras lá da guitarrinha lá assim e tal. Onde que isso promove o conhecimento do servo? As músicas gospel hoje, né, elas promovem o conhecimento do servo? Não? Sabor de mel. Nem vou citar outras aí, porque primeiro que eu não sei, segundo que eu não quero nem saber. Né? Mas promovem o conhecimento do servo? Não. Então isso daqui, esse detalhezinho aqui do texto, vejam, é um detalhezinho, é uma palavrinha, uma frasezinha ali. Isso daqui mostra para nós a prioridade da nossa pregação. Como deve ser o púlpito de uma igreja? Como deve ser o nosso evangelismo pessoal? Qual é o conteúdo dele? Deve ser esse aqui, ó, promover o conhecimento a respeito do servo. É isso que justifica as pessoas. Não tem jeito. Isso é a base do nosso evangelismo pessoal. Isso é a base do nosso trabalho na internet aqui na nossa igreja, promover o conhecimento a respeito do servo, não só em termos evangelísticos, mas em termos de profundidade também. Conhecer mais a respeito do servo, mais a respeito de Jesus, mais a respeito da sua obra. Isso é a base do movimento missionário transcultural, ou seja, aquele que é feito em outros países. Por que eu vou levar missionários ou mandar missionários para outros países? Por quê? Porque outras pessoas precisam conhecer o servo. Isaac, abre aí por favor em Romanos 10. Olha só como isso é importante, Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu li esse texto no domingo à noite passado, quando eu falava da importância da pregação da palavra da verdade, o evangelho. E o apóstolo Paulo fala aqui, olha, as pessoas não vão crer se elas não ouvirem falar. Como que elas vão crer que existe um Salvador disponível, acessível, para nos salvar da ira divina, se eles nunca tiverem conhecimento disso? Se ficar lá só na ravezinha lá, nas palavrinhas água com açúcar, se ficar só no culto do beijo, nos stand-up da vida, isso não traz conhecimento a respeito do servo. Então, nós aprendemos, a partir desse texto e de outros, né, que é fundamental que a nossa visão de pregação, de evangelismo, esteja concentrada nisso, em promover o conhecimento do servo. É isso que justifica as pessoas. É isso que justifica os pecadores. É isso que torna eles justos. Você é um pecador, você merece o inferno, você está perdido. Você está perdido, você vai morrer. Se você fechar os olhos aqui ao morrer e abrir os olhos na eternidade, você vai passar a eternidade longe de Deus. Mas há alguém que pode te justificar. Há alguém que pode te tornar justo. Há alguém que pode te salvar disso. Quem? Eu vou te falar quem agora. Eu vou te dar conhecimento. Vou fazê-lo conhecido a você. É o servo. O servo que morreu no seu lugar, que sofreu a sua culpa, o seu castigo. E ele está ali acessível. Basta você ter fé nele. Então essa deve ser a nossa pregação. Essa deve ser aí a nossa ênfase. E o resto do versículo nós não vamos ver hoje porque não vai dar tempo. Porque eu quero dar uma ênfase especial para os irmãos nessa palavrinha aqui agora. Nós vimos aqui e agora eu quero enfatizar aqui, porque essa palavrinha justificar, ela é muito importante na teologia do Novo Testamento, porque ela fala sobre a justificação. Aqui não aparece justificação pela fé. Isaías não fala aqui de fé, mas nós sabemos que no Novo Testamento esse conceito ele é ampliado quando fala da justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? Significa que eu sou considerado justo não por meio das minhas obras, não por nada que eu faça, não por nada que existe em mim, mas eu sou considerado justo quando eu creio que Jesus é o Salvador. Então a justiça é aplicada a mim. A justiça de Cristo é aplicada a mim. Essa é a justificação pela fé. E eu quero dar uma ênfase nisso no nosso próximo encontro, porque as igrejas não têm mais falado sobre isso. E outros grupos também não têm mais falado sobre isso. E é a pergunta do milhão, como eu falei no começo. Como que alguém pode ser justificado? Aqui, ó.
Justificará a muitos. Como? Pelo conhecimento. E o Novo Testamento fala da fé. Então a gente tem que explorar um pouquinho mais essa justificação aí, para que a gente possa ter uma ideia bem completa, uma visão bem geral a respeito dessa realidade aí. Vamos parar por aqui? Já deu já, né? 9 horas. Senão a gente vai embora e eu não quero cortar a próxima parte pela metade. Os irmãos entenderam tudo? Ficou claro para vocês? Então eu vou imitar o pastor Marcos. Pelo que nós vamos orar agora? A gente pode agradecer, pode pedir, pode lamentar pelo meio gospel. Agradecer pelo sacrifício do servo. O que mais? Porque nós o conhecemos. E esse conhecimento não é só teórico. Nós o conhecemos e nos relacionamos com ele de modo que agora nós somos justos. Nós fomos justificados. Vamos orar então. Senhor, nós agradecemos pela dádiva, pelo presente que o Senhor nos deu a enviar Jesus ao mundo, o servo, o justo, para morrer em nosso lugar. Obrigado porque um dia o Senhor iluminou a nossa mente. Obrigado porque um dia o Senhor enviou pessoas ao nosso encontro para que pregassem a verdade, para que nos trouxessem conhecimento a respeito do servo sofredor, e iluminados pelo Teu Espírito, nós pudemos compreender a obra de Jesus na cruz, o trabalho dele em nosso favor na cruz. E agora, Pai, nós desfrutamos de amizade com o Senhor, de proximidade com o Senhor. Nós podemos ter certeza agora que ao fechar os olhos aqui, nós abriremos os olhos na eternidade, não como inimigos do Senhor, mas como filhos do Senhor, que já somos. Se há alguém aqui ainda que não conhece o Salvador, se há alguém aqui ainda que não conhece o servo, nós clamamos ao Senhor, se da Tua vontade, por meio do Teu Espírito, quebranta esse coração, ilumina essa mente, para que compreenda as verdades do Evangelho, e assim desfrute desse status tão maravilhoso, que é o status de justificado. Leve-nos agora em segurança para a nossa casa, nos dê uma semana de paz, e nos traga de volta também no final de semana. É em nome de Jesus, o servo, que nós oramos. Amém.